Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe então: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai, e por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que é do mesmo capítulo 8º de São João, que nós líamos ontem, é um verdadeiro contraste com o episódio da pecadora arrependida. A pecadora que foi pega em flagrante adultério e diante de Jesus, vendo as pedras dos fariseus que caíam no chão, recebe absolvição quando o nosso Senhor lhe diz: Ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus ali está abrindo as portas do céu para uma mulher que vivia em pecado, que foi pega em flagrante delito e que, no entanto, arrependida, está salva. Mais do que salva, é colocada por Jesus no caminho da santidade. Hoje, ao contrário, ao invés de ouvirmos aquelas palavras de misericórdia de nosso Senhor, nem eu te condeno, nós ouvimos uma palavra que é muito dura. Jesus olha para os fariseus e diz: morrereis nos vossos pecados. Que juízo tremendo! Se colocarmos o Evangelho de ontem, de hoje, o que nós vemos é aquela cena de Jesus no juízo final, olhando para as ovelhas e dizendo: vinde benditos. A pecadora arrependida, todos os que creram em Jesus e que se arrependeram dos seus pecados, e olhando para os cabritos dizendo: apartai-vos, ide, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e para os seus demônios. Vejam, por que esse grande contraste? Nem parece o mesmo Jesus, nem parece o mesmo Jesus que há poucos momentos, com grande misericórdia, perdoava a adúltera, e agora diz: morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles, tolamente, né? Santo Agostinho, comentando esta passagem, diz que isso é uma opinião tola, boba, insensata, de gente sem inteligência,
que diz assim: eles estavam achando que Jesus ia se matar. Não, mas não tem lógica nenhuma. Por quê? Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Se Jesus estivesse falando simplesmente da morte, eles podiam ir. Se Jesus estivesse dizendo: eu vou me matar, e vocês não vão poder, não teria lógica nenhuma, porque todo mundo pode se matar. Se Jesus estava falando de ele se matar, os fariseus poderiam se matar também. Ou seja, onde eu vou, vós podeis ir, se quiserdes, se fosse um suicídio. Mas é que Jesus não está falando da morte. Jesus está falando da sua morte como meio e não como termo final, não como lugar de chegada. Onde eu vou é o céu, é a glória do Pai, é a glória de Deus, e é aí que vós não podeis ir. Para onde eu vou, para a glória do Pai, para a glória do céu, vós não podeis ir. E esse não podeis é um não podeis mais radical que existe. Não podeis ir se não crerdes que eu sou. Ou seja, Jesus está aqui claramente dizendo: eu sou Deus. Assim como Deus na sarça ardente se apresentou a Moisés dizendo: eu sou. Aqui Jesus também está dizendo: eu sou. Jesus está revelando a sua divindade e nós devemos crer que Ele é Deus. E se não crermos que Ele é Deus, morreremos nos nossos pecados, porque não teremos aquele que é o único Salvador, o único caminho para a salvação. Então, meus queridos, a coisa é muito simples. Para resumir uma longa conversa para uma coisa muito simples, os maiores pecadores que creem em Jesus e, crendo em Jesus, detestam os seus pecados e vivem aquele vai e não peques mais, esses estão salvos. Porém, os homens mais humanamente, aparentemente religiosos, piedosos, como os fariseus, que não creem em Jesus, que o rejeitam, mais do que isso, que querem matar Jesus, porque querem se livrar do incômodo de Jesus, esses morrerão nos seus pecados, porque eles estão rejeitando aquele que é o único caminho, a única maneira de nós irmos para o céu, de nós recebermos o perdão do nosso pecado. Jesus é o único caminho. Por isso nós devemos evangelizar, por isso precisamos levar esta notícia para as pessoas, por isso precisamos levar Jesus às pessoas para que elas o conheçam e saibam como nós podemos nos livrar dos nossos pecados e ir para o céu. Infelizmente, a humanidade louca, já faz 300 anos que a cultura do Ocidente, e por consequência agora do mundo inteiro, porque o Ocidente conquistou o mundo com suas loucuras, a cultura do Ocidente propaga que nós, seres humanos, iremos para o céu se nós não fizermos nada de mais grave. Ou seja, essa é a cabeça das pessoas, é assim que todo mundo pensa lá fora. Qual é o pensamento das pessoas? Número 1, elas não pensam no céu, pensam numa felicidade aqui na terra, porque é a única coisa que importa. E por que é que não pensam no céu? Não pensam no céu porque para elas é óbvio que se o céu existe, para eu ser condenado para o inferno, eu preciso fazer alguma coisa de muito grave. Aí você pergunta para as pessoas se elas vão para o céu, e elas dizem: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, e portanto, resolvido. Como se os únicos mandamentos fossem não matar e não roubar.
Vejam, nessa cultura secularista que nós vivemos, as pessoas pegaram os 10 mandamentos e reduziram os 10 mandamentos àqueles únicos 2 mandamentos que são reconhecidos como crime pelo Código Penal. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento, mas é um crime no Código Penal? Não. Então não importa. Ir à missa no domingo é um mandamento, mas é um crime no Código Penal? Não. Então não importa. Honrar pai e mãe é um mandamento, mas é um crime no Código Penal? Não. Então não importa. Adultério é um pecado, está lá no mandamento, mas é um crime no Código Penal? Não. Ninguém vai para a cadeia por cometer adultério. Então não importa. Vejam, o que é que a nossa cultura louca está dizendo? Que quem nos diz o que é pecado não é Deus nosso Senhor, não é Jesus que diz o que é um pecado. A nossa cultura louca está dizendo que quem diz o que é um pecado é o Código Penal. São os legisladores humanos que se reuniram no Congresso. Eles dizem o que é pecado. E quem vai condenar? Vai ser o judiciário que vai ou não aplicar a pena conforme o arbítrio humano. Pronto. Estamos salvos. Por quê? Porque um monte de pecadores se reuniu em Brasília, fizeram uma lei e agora aboliram os 10 mandamentos. Só tem 2 coisas: matar e roubar. E mesmo assim, depende muito, da aplicação, porque você entra com habeas corpus, recursos, até ser julgado em última instância, a gente escapa e depois cumpre pena em regime aberto, dá um sacolão e resolvido tudo, pronto. Vejam a loucura na qual nós vivemos. Meus queridos, eu não estou dizendo, atenção, para que ninguém seja tolo o suficiente de achar que eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que os 10 mandamentos devem ser contemplados pelo Código Penal. A igreja sempre viu a diferença entre um crime e um pecado. Nem todos os pecados são crimes. O pecado, ele deve ser reconhecido como crime quando ele perturba a ordem social. Então nem todos os pecados são crimes. Você, dentro do seu coração, se revolta contra Deus sem que ninguém veja e blasfema. Você se revolta contra Deus e sem que ninguém veja, ofende nosso Senhor. Isso é um pecado gravíssimo que levará você para o inferno, mas não é um crime. Por quê? Porque não é algo constatável socialmente, não é algo que você possa punir socialmente. Mas a nossa sociedade louca acha, não para pensar a loucura, mas acha que pecado é somente aquilo que está no Código Penal. Eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém. Então Jesus olha para nós e diz: morrereis nos vossos pecados. Porque nós não cremos naquele que é o legislador que veio, nós não cremos em Jesus, que é a revelação de Deus. Ele veio para nos dizer o caminho da salvação, como nós devemos mudar o nosso coração, crer em Jesus, ter um coração como o dele, para que ele nos abra o céu, perdoando os nossos pecados e fazendo de nós os santos que nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser grandes santos. Por quê? Porque nascemos para dar a Deus um grande amor.
Meus queridos, nós seremos julgados no último dia, mas não é pelo Congresso Nacional, não é pelo Supremo Tribunal Federal, e não é nem sequer pela nossa própria consciência. É pelo justo e misericordioso juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós crermos nele, pedimos perdão dos nossos pecados, está aberta a porta da salvação e do céu para nós. Mas se nós insistimos loucamente, insistimos estupidamente, que são os nossos próprios critérios, nossa própria cabeça, nós, pecadores nós miseráveis nós, é quem vamos estatuir, colocar aquilo que é pecado e não é pecado, aquilo que leva para o céu ou leva para o inferno. Se nós continuarmos nessa soberba crença de que nós, filhos de Adão e de Eva, somos os senhores do bem e do mal, porque comemos do fruto da árvore do bem e do mal, então somos nós agora quem iremos determinar o que salva e o que faz perecer. Se nós continuarmos nessa arrogância soberba de Lúcifer, morreremos nos nossos pecados. Deus de bondade veio, e veio para nos dizer quais são os nossos pecados e do que é que nós precisamos nos arrepender. Se nós crermos, seremos salvos. Quem não crer será condenado. São palavras de nosso Senhor, não são palavras minhas. Nós estamos celebrando o tempo da paixão, o tempo em que nós nos aproximamos da cruz de Cristo com toda humildade, como uma pecadora arrependida. Batamos no peito, peçamos a Deus perdão do nosso pecado, renunciemos à nossa arrogância, à nossa soberba, aquela soberba dos fariseus que não querem aceitar Jesus, mas que colocam a si mesmos como o critério do bem e do mal. Que nosso Senhor nos ajude a sermos humildes assim e a termos essa fé, para que então, perdoados os nossos pecados, possamos um dia com Ele, gloriosos, ser felizes no céu.